Fala, meu amigo, beleza? Tamo junto, início do Campeonato Brasileiro, primeira rodada, longo Campeonato Brasileiro. De antemão, quero dizer que as 12 primeiras rodadas serão fundamentais, teremos a parada para a Copa, tempo para os times mais estruturados, que têm mais grana, que têm mais capacidade, por exemplo, de manter os seus jogadores, de se arrumar. Os times vão ter esse tempo para se arrumar durante a parada para a Copa do Mundo. O campeonato vai ficar parado 30 dias. Isso é importante, um pouquinho mais, né? 33 dias. Isso vai ser importante. Então, largar na frente sempre em campeonatos de pontos corridos é fundamental. E essas 12 primeiras rodadas, elas são muitíssimo importantes. Vi 3 jogos neste domingo. Começo com o domingo de manhã. Vitória do Coelhão, vitória do América em cima do Sport. 2 jogos, aliás, um jogo com 2 tempos distintos. O América fez 1-0 com antes de 1 minuto de bola rolando, cruzamento da esquerda, linha de passe na área, de cabeça, incrível. O Serginho marcou o primeiro, o Serginho fez mais um e o Carlinhos. Os 3 fizeram os gols do América. E o Sport muito mal na primeira etapa, melhorou no segundo tempo, criou alguma coisa, foram 4 ou 5 chances até 25 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu fazer o seu gol. Nelsinho Batista é o técnico do Sport, o Enderson Moreira, o técnico do América. Bom, mais tarde acompanhei na Arena do Corinthians, aqui no sofá da Sala do Massa. Que beleza, o tempo da escravidão já acabou, amiguinho. Agora estou aqui de boa com a família assistindo futebol. Muito bem, e assim foi. Vitória do Corinthians. Corinthians venceu a equipe do Fluminense por 2-1. Primeiro tempo chatíssimo. Primeiro chute do Corinthians a gol foi com o Romero. Aos 15 minutos a bola passou longe. Fluminense bem fechado, né, jogando com a linha de 5, 3 zagueiros e depois uma linha de 4. E à frente o técnico Abel Braga mantinha apenas o atacante Pedro e o Corinthians sem imaginação para chegar. De novo sem centroavante, entrou com o Matheus Vital, com o Rodriguinho, com o Cleison e com o Romero. Desse jeito o Corinthians não chegou, não conseguia chegar. Ralf e René Júnior, titulares, Carille disse que iria optar por jogadores mais fortes e mais altos por causa da bola aérea do Fluminense, e ele tinha razão nesse aspecto, só que os 2 homens de meio passavam pouco no campo de ataque do Fluminense para receber a bola, e não conseguiam receber. Então o jogo estava caminhando para o final no primeiro tempo, 46, uma bola espirrada na direita, o Romero achou espaço, cruzou, a zaga tirou, o Romero de novo cruzou, teve liberdade para dominar, fazer o drible e deu um passe, uma assistência, bola na cabeça do Rodriguinho, baixinho entre os zagueiros do Fluminense, foi lá e fez 1-0. Primeiro tempo termina então com o Corinthians 1-0, daquele jeito que a gente conhece, aquele Corinthians pragmático. E curioso, né? O Corinthians terminou o jogo com 2 finalizações certas, 100% de aproveitamento, as 2 do Rodriguinho. Mais pra frente eu vou falar do segundo tempo, né? E o Rodriguinho marcou lá no final, o gol que deu a vitória ao Corinthians 2-1. O Corinthians finalizou, no total, 9 bolas fora e 2 no gol. Fez 2 gols justamente com o Rodriguinho, que está em grande fase. Mas o segundo tempo começou logo aos 4 minutos, lateral na área do Corinthians, bola desviada pelo Gum, depois o desvio do Pedro e o gol do Richard, né? Corinthians 1, Fluminense 1, o Fluminense empatou o jogo. E estava melhor no jogo. Teve 1 ou 2 chances para fazer o segundo gol. E o técnico Fábio Carille começou a perceber a fragilidade do Corinthians e mudou o time. Entraram no jogo, o Matheus Vital saiu para a entrada do Emerson Sheik, o Romero saiu para a entrada do Pedrinho e também saiu o René Júnior para a entrada do Maicon. Time bem treinado, time com sistema, com continuidade, com treinador que sabe o que faz, com jogadores que tem, funciona, meus amigos. Está na hora de você parar para perceber que não adianta ficar trocando de técnico o tempo todo, porque a jogada do segundo gol foi toda trabalhada pelo lado esquerdo, né? Jogada do Maicon, que tinha entrado, tabela, passe para o Emerson, que também tinha entrado, sabia exatamente onde tinha que estar no momento,
vai à linha de fundo, cruza e o Rodriguinho faz o gol. Não foi a partida brilhante do Corinthians? Não foi. Como não foram brilhantes as últimas 38 partidas lá no Campeonato Brasileiro do ano passado do Corinthians, e como também não foram brilhantes as partidas que o Corinthians fez no Campeonato Paulista, principalmente nos clássicos contra Palmeiras e São Paulo. É isso, é esse Corinthians, é esse jeito que o Corinthians tem. Defensivamente mais forte, um time mais equilibrado entre os setores e com jogadas bem trabalhadas, principalmente pelo lado do campo. Assim saiu o gol da vitória do Corinthians mais uma vez. Rodriguinho, a jogada pelo lado esquerdo. O Fluminense se desconcentrou no primeiro tempo, se desconcentrou novamente no segundo tempo e acabou tomando o gol. Bom, depois desse jogo assisti o Atlético Paranaense, que entrou em campo para enfrentar a Chape. E não foi um bom primeiro tempo, o jogo não foi nada bom, o Atlético Paranaense jogando a seu estilo, que bonito de ver, é bom de ver, o time roda o tempo todo, sai jogando, troca passes, prima por ficar com a posse de bola, mas errou alguns passes, né? Errou alguns passes importantes, no primeiro tempo foram 19 e 11 no segundo tempo, o time melhorou do primeiro para o segundo tempo, a Chape também errou alguns passes, né? 24 no primeiro tempo, cometeu muitas faltas, foram 13 faltas da Chape no primeiro tempo, então não foi um bom jogo, não foi legal, 2 chances para cada lado, a Chape levantando a bola na área, buscando o Wellington Paulista, enfim, não foi um bom primeiro tempo. Segundo tempo se transformou, logo aos 2h40, o Canteiros bateu uma falta da intermediária, a defesa do Atlético Paranaense posicionada de frente, e justamente o Wellington Paulista sobrou para fazer de cabeça 1-0. Aos 6h30, o cruzamento do Caleto e o gol de cabeça do Pablo, um golaço. Aos 13 minutos, um cruzamento do Caleto e o Rafael Thierry falhou. A bola sobrou para o Nicão. O Caleto cruzou errado, o Rafael respondeu errado e o Nicão fez 2-1. A partir desse momento, o jogo ficou bom para a equipe do Atlético Paranaense, que trocou seus passes, teve espaço para jogar. Aos 22 minutos, um contra-ataque rápido, uma falta do Márcio Araújo, e na cobrança o Caleto fez com muita categoria, marcou 3-1. Outro contra-ataque aos 43, cruzamento do Jonathan, Matheus Rossetto matou no peito, tirou a zaga, fez 4-1. E aos 47 e 40, aí, outra jogada, um outro contra-ataque com o Rafael Veiga, e o gol do Ederson, o Atlético Paranaense fechando o jogo 5-1. Portanto, a vitória do Furacão foi justa pelo segundo tempo, terminou o jogo com 66% de posse de bola, mais efetivo no segundo tempo, jogando mais verticalmente na segunda etapa, apesar de ter falhado no jogo aéreo e de ter tomado, então, o primeiro gol do jogo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro em si. Grêmio e Corinthians são meus favoritos para ganhar o campeonato. Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo têm potencial. Se souberem trabalhar durante os dias da parada da Copa, podem surpreender. São Paulo, Santos, Internacional são times que também podem crescer durante a competição, assim como Vasco e Botafogo. Me preocupa nessas equipes a falta de um elenco maior e melhor, né, para poder rodar, porque na volta da Copa do Mundo vai ser uma loucura, jogo quarta e domingo direto. Por isso os trabalhos mais consistentes do Renato Gaúcho e do Carille, do Grêmio e do Corinthians, na minha visão, nesse momento, primeira rodada, apontam para serem aí os 2 favoritos para conquistar o Campeonato Brasileiro. Arbitragem ridícula no jogo Vitória 2, Flamengo 2, sábado no Barradão, nem preciso comentar os lances, você certamente já viu. A tecnologia não vai resolver todos os problemas do futebol, ajudaria muito se a CBF tivesse um pouquinho de compromisso com a qualidade do campeonato que organiza. E os clubes que votaram contra a implementação do VAR em 2018, né, também deveriam pensar fora da casinha. Corinthians, Santos, América, Cruzeiro, Galo, Atlético Paranaense, Paraná, Vasco, Fluminense, Sport, Vitória e Ceará foram contra. O São Paulo saiu da sala na hora da votação. Flamengo, Botafogo, Bahia, Chapecoense, Palmeiras, Grêmio Internacional votaram pela implementação do recurso eletrônico. Acorda, Brasil! Então, fechando aí esta primeira rodada, tivemos no sábado Cruzeiro 0, Grêmio 1, Vitória 2, Flamengo 2, arbitragem ridícula, pênalti mal marcado,
O gol do Flamengo com o Arão completamente impedido, claramente o Bandeirinha viu, tava na cara dele, entendeu? O Santos jogou pro gasto, ganhou do Ceará 2-0 sábado à noite no Pacaembu. Então, domingo de manhã, América 3, Sport 0, Vasco 2, Atlético Mineiro 1, Corinthians 2, Fluminense 1, Internacional 2, Bahia 0 e Atlético Paranaense 4, Atlético Paranaense 5, Chapecoense 1. Nesta segunda-feira, 8 da noite, no Engenhão, tem Botafogo e Palmeiras e no Morumbi, São Paulo e Paraná. Vamos ver a estreia dos dois paulistas, Palmeiras e São Paulo, no Campeonato Brasileiro. O São Paulo dá sinais de melhora e o Palmeiras precisa entrar e começar bem o Campeonato Brasileiro. Valeu, garoto! Papo com massa! Fique com massa! Valeu, até mais!